Bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar sobre família, o desafio de viver em família. Fomos buscar subsídio na obra da Joana de Ângeles, no Evangelho segundo o Espiritismo, e vocês verão essas fontes de acordo com os slides que a gente for passando, as informações que colhemos para que pudéssemos conversar hoje sobre esse desafio de viver em família. Os dicionários definem família como sendo um conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa formando um lar. Essa é a definição mais próxima de família. Mas como nós vamos falar de doutrina espírita, como nós vamos conversar sobre a família na visão espírita, então nós vamos em busca de uma definição do espírito, da família espírita, conforme a que veremos em seguida. Joana de Ângeles, no livro SOS Família, define família como sendo um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Então, aqui ela já fala de um grupo de espíritos que se juntam através da reencarnação, por uma necessidade inadiável de reparação, e esses espíritos normalmente têm desajustes entre si e grandes necessidades de estarem reunidos, de estarem juntos para essa reparação, que somente a reencarnação pode propiciar. Viver em família é um grande desafio e, ao mesmo tempo, um importante aprendizado, pois o convívio diário nos dá a oportunidade de limar as arestas com aqueles que, porventura, tenhamos alguma diferença. Nós sabemos o grande desafio que é viver em família, as questões que envolvem as famílias, os problemas, as dificuldades, são grandes desafios, mas, na verdade, também é um grande aprendizado. Pois é nesse convívio diário que nós vamos tendo essa oportunidade de limar as arestas, como nos diz a Joana, que vamos conhecendo o outro, compreendendo, aceitando, perdoando. E com isso nós vamos vencendo essas diferenças que trouxemos. Daí o grande desafio de estar em família, de viver em família. Nascendo no mesmo reduto familiar, é mais fácil superar as desafeições, pois os laços de sangue ainda se constituem num ponto forte a favor da tolerância e da convivência pacíficas. É claro, a misericórdia divina não iria errar nunca quando nos reúne no mesmo reduto familiar, justamente para que a gente possa superar as desafeições. Esses laços de sangue, eles se constituem nesse ponto forte a favor da tolerância e da convivência pacíficas. Muitos desses espíritos, se não nascessem no mesmo lar, se não fossem unidos pelos laços de sangue, não se juntariam nunca por vontade própria, podemos assim dizer, não viriam nunca ao encontro do outro para se reunir. No entanto, estão juntos e, em nome desse laço de sangue, ocorre essa tolerância, essa convivência, nem sempre pacífica, mas que muitas vezes se torna porque quando se analisa o fato de ser um irmão, de ser um filho, de ser alguém tão próximo, normalmente as atitudes se arrefecem. E aí se pensa no ser como um laço de sangue, um irmão, um companheiro próximo, e com isso a gente tem uma facilidade para superar essas desafeições, muito mais do que com o estranho, com aquele que está fora da nossa casa. É por essa razão que existe a família, para que aprendamos a nos amar como verdadeiros irmãos, filhos do mesmo Criador. Se não houvesse esse núcleo familiar, se não houvesse essa reunião, como que a gente ia realizar esse aprendizado? Se nós sabemos que muitas vezes as dificuldades são tão grandes de relacionamento que alguns não suportam permanecer juntos e saem do convívio porque sentem a dificuldade tão grande em se relacionar que não conseguem conviver naquele grupo. Então, a família existe para isso, para nos auxiliar nesse aprendizado do amor verdadeiro entre filhos de Deus,
filhos do mesmo Criador, que é isso que nós somos. Então, nós vamos refletir um pouco agora sobre a família a partir do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do honrai a vosso pai e a vossa mãe. Esse capítulo nos traz a parentela corporal e a parentela espiritual. É um capítulo extremamente interessante, vale a pena ler com calma, refletir, meditar sobre o conteúdo, porque esse capítulo vai nos esclarecer a respeito dessa parentela corporal e espiritual. Vai nos informar quem é a nossa família. E através desse estudo nós vamos perceber a nossa família, ela é uma parentela espiritual. Os espíritos que estão comigo são espíritos afins, são aquelas pessoas que eu amo, com quem eu gostaria de estar sempre. Esses espíritos já vêm de uma trajetória muito longa, nós temos tantas afinidades. Ou essa família é uma parentela corporal que está se juntando, quem sabe, a partir daquele momento, para reparar alguns danos vivenciados no passado. Estamos unidos pelos laços de sangue, mas espiritualmente não temos nenhuma afinidade. É refletir para que a gente possa compreender qual é a nossa missão dentro do lar e saber quem é a nossa família. Quem é a sua família? Você já se perguntou sobre isso? Dá uma lida nesse capítulo, nesse item, a parentela corporal e a parentela espiritual, para ver como que a gente se identifica. São laços materiais ou são laços espirituais que estão nos unindo? Nós nos unimos por afeto ou nos unimos por interesse? Como existem tantas relações por aí, em que as pessoas se reúnem visando laços materiais, interesses materiais. E aí não existe afinidade, e aí não existe amor, respeito, confiança, e a partir daí surgem tantos dramas, tantas dificuldades. Ou esses laços são espirituais, temos amor, temos respeito, temos consideração, desejamos permanecer juntos, embora a dificuldade permaneça sempre presente. Vamos refletir. Também no item gratidão dos filhos e os laços de família, ainda nesse capítulo, nós vamos também encontrar muitas informações com relação a essa questão desses laços de família em que a ingratidão dos filhos estão tão presentes. Também tem muita informação. Nós aqui não vamos nos prender exatamente no conteúdo do capítulo para que vocês tenham o interesse de buscar, beber da fonte, porque nós vamos colocar aqui partículas desse capítulo e lá o conteúdo é muito mais interessante para o entendimento. Mas é necessário que a gente leia até para a gente identificar também, dentre esses familiares, esses ingratos, filhos ou pais, não sei, nós estamos identificando desafetos ou nós somos os desafetos? Esses ingratos é porque eles são nossos desafetos? É porque são inimigos nossos do passado? É porque nós já prejudicamos a eles no passado? E eles hoje estão na condição de desafetos? Ou na maioria das vezes ocorre também de estarem ali criaturas que nós escolhemos para essa convivência e estamos ali cobrando deles. Essas pessoas se comprometeram de nos receber porque reconheceram que já nos prejudicaram no passado e hoje estão ali na condição de seres humanos dispostos ao amor, à construção no bem, ao auxílio a todos nós, e nós não perdoamos. E estamos ali como desafetos daquelas criaturas, cobrando, exigindo, causando transtorno dentro do lar. Então é bom a gente verificar isso. Se nós estamos sendo desafetos, se nós estamos identificando que eles são nossos desafetos, se são eles que nos prejudicam, ou se somos nós que estamos lá dentro, provocando também a desarmonia, a ingratidão. O Evangelho é muito claro e com certeza vai tirar todas as nossas dúvidas. Mas qual a postura cristã a ser adotada em família? Qual é a postura que nós devemos ter a partir desse conhecimento, dessa realidade espiritual que nos une? Se nós estamos ali, reunidos pela misericórdia divina,
para um aprendizado, para uma reparação, qual a postura que devemos adotar em família? Nós trouxemos aqui algo para nossa reflexão. Normalmente a gente utiliza essa dinâmicazinha quando a gente está em grupos vivenciais. Aqui, como nós estamos numa conversa em que vocês não poderão interagir, mas eu vou, de alguma forma, colocar aqui algo para a gente pensar. O que não pode faltar na família, né? Então, a gente coloca aqui primeiras palavras, para ver o que a gente consegue pensar, o que a gente pode pensar com essa palavra que poderia ser algo assim, que não pode faltar na família. Outra também, apenas algumas letras, para a gente pensar. Será que não está faltando da minha parte algo nesse sentido? Será que se eu contribuísse com esses elementos, não haveria uma melhora grande nessa condição de relação família? Então, deu para pensar em alguma palavrinha dessas aqui? Que aí a gente vai passar para ver se acertamos algumas delas, né? Veja bem, nós temos aqui paciência, perdão, renúncia, respeito, gratidão, tolerância e amor. Nós temos aqui elementos que, de preferência, deveriam estar presentes todos. Porque na família, qual é o momento que a gente não precisa ter paciência? Qual é o momento que a gente não precisa perdoar? Qual é o momento que a gente não precisa renunciar? Qual é o momento que a gente não precisa de respeitar ou de ser respeitado? Qual é o momento que a gente não precisa ter gratidão? Que a gente não precisa ter tolerância? E é claro, amor, que engloba tudo isso. Então, não pode faltar na família esses elementos. Se está faltando, se nós não estamos contribuindo, a relação vai ficar difícil realmente. Então, vale o nosso esforço. Podemos até dizer assim, sim, mas não existe de lá para cá nada disso. Pode acontecer. Mas, façamos a nossa parte. Quem sabe, como nos diz Francisco de Assis, é dando que se recebe. Quem sabe, a partir do momento em que começarmos a direcionar essas energias para outras pessoas, não acontece um momento em que elas começam a retornar. Vale a pena. A compreensão da vida familiar é muito auxiliada pelas cogitações acerca da reencarnação. Então, sem reencarnação, não dá para entender muita coisa na família, não. A partir dessas cogitações, aí sim, a gente compreende muita coisa. E Emmanuel nos diz que este princípio, elaborado pela doutrina espírita, remete-nos a uma vista de olhos sobre o passado. Isso quer dizer que no nosso convívio familiar, nós vamos vivenciar situações, nós vamos nos deparar com questões que sem a lógica da reencarnação não vai dar para compreender. Não vai dar para entender o porquê daquela situação está ocorrendo conosco, o porquê daquela situação vir daquela forma. Por exemplo, como é que a gente vai entender que um bebê que só nasceu uma vez, que nunca fez mal a ninguém, e nasce com graves problemas de saúde, de deficiências, de deformidades? Como é que a gente vai entender isso? Justiça divina não tem como pensar. Então, sem a lógica da reencarnação, sem que a gente tenha esse aprendizado de que nós, os espíritos, retornamos ao mundo em corpos deficientes, sim, pelas nossas necessidades, e que são excelentes oportunidades de aprendizado, e que a família tem um papel grandioso nesse momento, tem uma participação nessa vivência desse espírito. Sem essa lógica, sem essa vista de olhos sobre o passado, muita coisa vai ficar sem resposta. Muita coisa a gente não vai entender. E aí, com certeza, a gente não vai responder
diante da família da forma como deveríamos. Se o amor ao próximo é lei da vida, teremos mais cedo ou mais tarde que aprender esse amor. E nada mais lógico do que começar pelos familiares que a sabedoria das leis divinas reuniu no mesmo lar. Então, o amor ao próximo é lei da vida, é lei de Deus. Nós teremos que realizar esse aprendizado, amar o próximo indistintamente. E esse aprendizado começa pela família. Não há como a gente aprender a amar o lá de fora se a gente não começar a aprender amando os de casa. E aos poucos vão se juntando a nós outras criaturas que estavam distantes de nós, que se juntam a nós em família. E muitas vezes esses quadros se revelam de muita afinidade, outros de muita desafeição. E aí que começa o aprendizado da vida. Mas é lei, nós temos que começar esse aprendizado e ele não pode ser de outra forma, senão pela sabedoria das leis divinas que nos reúne no mesmo lar. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, essas nossas origens aqui da Terra, elas foram todas organizadas no mundo espiritual. Lá é que foram traçados os planos, que nos reunimos, nos comprometemos em voltar para a Terra e juntos realizarmos tal tarefa, superarmos tal dificuldade. E muito felizes retornam aqueles que conseguem. Da mesma forma que decepcionados retornam aqueles que fracassam. Mas o que é verdadeiro em tudo isso é que nós temos uma origem espiritual. E as nossas vidas, esse colégio familiar, que é bênção de Deus, a construção da família, é o projeto divino, não poderia, de maneira nenhuma, ser uma estrutura apenas material. De maneira nenhuma. Aqui na Terra, a gente trabalha esses laços da maneira que acha mais conveniente. Mas espiritualmente existe uma organização. E nós precisamos conhecer essa organização para poder preservar e para poder conduzir nos moldes em que nos comprometemos no mundo espiritual. É muito grande o investimento espiritual feito para que cada lado da Terra seja um pronto-socorro e um núcleo de radiação da paz e da harmonia. Então, nós não temos ideia desse investimento. Nós não temos ideia dos arranjos, das criaturas que se envolvem, que dão aval por nós, que se interessam pelo nosso retorno, para que a gente possa cumprir aquele projeto que vem trazendo muitas deles muito difíceis, de muitas dificuldades, de muita dor, de muito sofrimento, porque foram tão graves as nossas atitudes no passado e a misericórdia divina demorou muito a nos reunir. Às vezes situações que a gente vivenciou há séculos, mas fomos por aqui, por ali, resgatando um débito, reencarnando de uma forma ou de outra, fazendo algum aprendizado. E só agora, nesse momento, nós estamos em condição de nos reunir com aquele grupo e realizar o aprendizado necessário. Então, é nesse momento que a espiritualidade se reúne, traça os planos e elabora esse lar para nós aqui na Terra. Um lar que é muito mais um pronto-socorro do que qualquer outra coisa. Porque, como bem disse Joana, vão estar ali espíritos necessitados, desajustados. A convivência não vai ser fácil. As dificuldades vão ser imensas, mas mesmo assim estarão amparados por aquela equipe que na retaguarda planejou, organizou, está dando suporte para que a gente possa vencer essas dificuldades. Então, o investimento é muito grande, nós não temos ideia disso. Vale a pena conhecer o processo reencarnatório, como é que ele se dá, e em outros momentos nós vamos voltar aqui falando sobre isso. Sobre essa questão de como se dá o planejamento reencarnatório no mundo espiritual, para que a gente possa ter uma noção da organização
da estrutura divina, do projeto divino preparado para nós, os seres inteligentes da criação, que estamos nessa trajetória de evolução traçada por Deus, para que a gente possa avançar juntos, todos juntos, e um dia chegarmos à perfeição juntos. E aí vocês poderão até perguntar, mas para que essa perfeição? Isso aí é outro momento que a gente vai conversar sobre isso, para que a gente entenda o quanto é grandioso o plano divino da criação. Então, por enquanto, fica aqui a nossa sugestão. Dá uma lida no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dá uma lida no Evangelho todo. Mas se você quer tirar dúvidas quanto a essa questão do parentesco corporal e espiritual, material e espiritual, dá uma lida nesse capítulo. Tem muita informação, creio que vai ajudar bastante. Até o nosso próximo encontro.